Vamos ficar sabendo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira, 1º de fevereiro da novela O Rei do Gado. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Zé do Araguaia cuida de Marcos porque ele está doente. Marcos desmaia e Zé fica desesperado. Ele diz: que história é essa de querer morrer, menino? Você não vai morrer. Você ainda tem que me ajudar a encontrar o teu pai. Regino e Jacira tomam um café na casa do senador. Marcos acorda já na fazenda do pai com Dona Ana cuidando dele. Zé diz que ele estava com uma febre altíssima, mas agora já passou. Marcos diz que ele quer voltar para procurar o pai dele. Zé diz que agora ele tem que se cuidar. Marcos mente e diz que ele está bem. Dona Ana manda ele ficar quieto. Marcos diz que o pai dele pode estar morrendo lá no meio da mata. Zé diz que eles vão voltar para procurar Bruno, mas ele não tem forças para ir com eles. Marcos afirma que está bem. Zé diz: está bem, amanhã cedo nós voltamos com as buscas. Marcos pergunta para Zé do Araguaia por que o pai dele parou de deixar as marcas. Zé fica preocupado e inventa para Marcos que Bruno pode ter perdido o canivete dele. Ou então os braços dele se cansaram, é isso. Luana diz para a Júlia que o Marcos não está dando notícias e ela está preocupada. Júlia abre o bocão para falar besteira e diz que pelo tempo que Bruno está desaparecido, ela duvida muito que ainda encontrem ele com vida. Luana se irrita e manda ela não falar besteira. Júlia pergunta se ela também está acreditando em milagres. Luana diz que está, porque se ela não estivesse, ela não estaria lá. Júlia pergunta para Luana se ela pode dizer uma coisa para ela. Pois diga, o seu Bruno gostava muito de você e você ter ido embora dessa casa foi a maior besteira que você fez na sua vida. Luana diz que está sabendo e Júlia diz que se ela não tivesse feito isso, talvez ele ainda estivesse vivo. Luana olha para o céu e diz que Bruno deve estar vivo. Leia comenta com Ralph que já faz mais de 3 dias que o Marcos foi procurar o pai e não deu notícias. Ralph pergunta se ela está preocupada com ele. É claro que eu estou preocupada, ele é o meu filho, Ralph. Ralph diz: um filho que te enxota de casa? Ela manda ele parar com isso. Ralph diz que os filhos dela não estão mais nem aí para ela. Eles estão preocupados com os bois que o pai deles deixou para eles. Leia diz na cara de Ralph que ele é que está preocupado com os bois do marido dela. Ele diz: não, eu estou preocupado com os teus bois, sua trouxa, com os teus bois. Leia pergunta se é só por isso que ele continua com ela até agora. O dia que você acreditar que eu realmente gosto de você, talvez você aprenda a me ouvir. Leia diz que depois de tudo que ele aprontou, fica difícil acreditar nisso. Ralph diz que ele está perdendo o tempo dele com ela. Você perdendo seu tempo comigo, não me faça rir. Ele diz: rir do quê? Leia pergunta: quem é que sustenta ele? Não vem começar com ofensa não, porque ninguém me sustenta aqui. Ah não, então me diga, do que é que você vive nesse tempo todinho que a gente está junto? Ralph fica calado e Leia diz que junto é maneira de dizer, porque ele nunca abandonou as vadiezinhas dele. Ralph se aborrece e diz na cara de Leia que ela é apenas mais uma delas. Leia fica sem palavras. Detetive Clovis entra escondido com Orestes no apartamento de Ralph. Orestes pergunta para Clovis se ele tem certeza que é lá que Ralph e Suzane se encontram. Clovis diz: absoluta, isso quando eles não se encontram nos motéis. Orestes diz para Clovis que quando ele foi oferecer os serviços dele, ele disse que já conhecia o tipo. Eu conheço bastante, aliás, foi aqui nesse apartamento que eu dei um flagrante nele, com a mulher do Rei do Gado. Como diz o ditado, o lobo perde pelo, mas não perde o vício. Orestes diz para Clovis que ele parece ser bem competente. Eu me orgulho muito disso. Orestes diz que depois das fitas que ele mostrou para ele e de ele estar lá, ele quer fazer uma proposta para ele. Clovis manda ele dizer. Orestes diz que ele não quer que ele faça flagrante nenhum. Clovis diz que ele não está entendendo. Eu amo demais a minha esposa para me submeter a um vexame desses. Clovis fica pasmo e diz que ele continua não entendendo. Orestes diz que ele gostaria mesmo era de ignorar que isso tudo esteja acontecendo.
Clovis diz ignorar e Orestes diz, como diz o ditado, que os olhos não veem e o coração não sente. Clovis diz que ele continua sem entender nada. Orestes diz na cara de Clovis que ele foi muito inconveniente em ter aberto os olhos dele sobre a aventura da esposa dele. Clovis fica indignado e diz, inconveniente eu? Orestes diz, o senhor. Clovis pergunta por que inconveniente? Porque agora o senhor me força a tomar uma atitude. Clovis diz que é o que se espera de um marido traído, né? Quanto mesmo que o senhor me cobrou pelo flagrante? Clovis diz $10.000. Orestes pergunta, e pela morte do safado? Clovis diz morte? O senhor me trouxe um problema, detetive Clovis, agora me dê a solução. Clovis diz que ele é um detetive e não um assassino, ele não é um matador de aluguel. Pois então me arranje um que faça o serviço, e eu não quero nem o meu nome nem o da minha esposa envolvidos nisso. Clovis fica indignado. Leia diz para Ralph que a tal de Suzane continua ligando para ela ainda. Ralph diz que enquanto a isso ele não pode fazer nada, porque Suzane está apaixonada por ele. E você ainda não conseguiu colocar essas suas mãos sujas no cofre do marido dela, não é mesmo? A gente está aqui conversando numa boa e lá vem você com essa história, você é um saco, hein? Quem é que tá conversando numa boa se eu tô te cobrando o mínimo de dignidade? Ralph diz que na cama ela não fala de dignidade. Leia manda ele escolher entre Suzane e ela. E se eu decidir por ela? Ela pelo menos não me enche o saco como você. Leia diz que mata ele. Orestes leva Suzane para jantar. Suzane pergunta o que ele está querendo comemorar, porque ele sabe que ela esquece as datas. Orestes diz que ele só quer comemorar o fato dela ainda estar com ele, o fato dela ter tolerado esses anos todos a ausência dele, a falta de atenção, esses pecados que um marido pode cometer casado com uma jovem linda como você, um homem que só vive correndo atrás do seu trabalho. Ela manda ele parar com isso. Ele diz que quer comemorar sim, agradecer ela, principalmente a lealdade dela. Suzane é tão cara de pau e cínica que diz que uma mulher, quando ama de verdade, não trai. Ele diz, pois é por isso que eu estou aqui comemorando. Ela diz para eles fazerem o pedido então. Ele diz, claro. Marcos diz para Zé do Araguaia que ele já está bom e que ele quer ir amanhã bem cedo procurar o pai dele. Zé diz, tá certo, a gente vai. Marcos diz que ele está esperançoso, que amanhã eles vão encontrar o pai dele. Zé fica olhando para Marcos preocupado. Lia consegue conversar com Marcos pelo telefone. Ela conta para Luana que conseguiram encontrar as marcas que o pai dela deixava quando ele passava. Mas então ele está vivo? Lia diz para elas rezarem para que ela esteja certa. Ela diz que não está mais aguentando essa angústia. Dona Ana diz para Zé que Marcos continua cheio de esperanças. Zé diz que ele já está começando a perder a dele. Até os mateiros já desistiram e olha que eles já viram muita coisa nessa vida. Dona Ana pergunta para Zé o que terá acontecido com seu Bruno. Vai se saber, eu só sei que se ele tivesse vivo ele já teria aparecido aqui. E quem é que vai fazer esse menino entender isso? Zé diz vai saber, eu só sei que vai ser difícil. Dona Ana pergunta se amanhã ele vai para a mata de novo com Marcos. Ele diz tem que ir, minha fresca, porque senão é bem capaz dele ir sozinho. Marcos pergunta o que eles estão cochichando. Zé disfarça e diz nada, eu só estava comentando aqui com a dona Ana que tomara que amanhã faça um dia bonito, pra gente sair de novo. Marcos diz que amanhã ele quer sair bem cedo, nem que chova canivete. Os dois voltam para a mata. Rafaela pede para Lia para ir para lá para a fazenda do Araguaia. Luana diz que ela também quer ir. Lia concorda e diz que ela vai providenciar um avião. Rafaela e Luana se levantam atrás de Lia. Marcos e Zé encontram mais uma marca deixada por Bruno. Dona Ana vê um avião chegando e diz quem será que está chegando. Zé acha mais uma marca de Bruno. As três chegam na fazenda. Dona Ana fica feliz em ver Luana. Ela diz, ô filha, você voltou. Lia cumprimenta a Dona Ana e apresenta Rafaela para ela. Jeremias diz para Otávio que apesar de tudo ele sente falta de Rafaela, mesmo que ela seja uma farsante. Otávio diz que ele também já estava começando a gostar dela. Jeremias diz que dava para perceber.
Otávio diz que ele não podia imaginar que ela já estava com esse tal de Marcos Mezenga e te faltou competência para tirar ela dele, porque ela não dava corda, que não dava corda, você tinha até medo de pegar na mão dela, Tavinho, porque eu estava apalpando o terreno, seu Jeremias. Jeremias sorri e diz que ele deveria estar apalpando logo ela. Eu estava indo devagar, até por uma questão de respeito. Jeremias diz que enquanto ele respeitava ela, o Mezenguinha pulava para dentro do quarto dela. Ele puxou o avô dele, o Henrico Mezenga, que tirou a minha irmã de dentro de casa. O maledito ficava se encontrando com a nossa irmã no meio do cafezal debaixo do nosso nariz. Só que eu não sou um Mezenga. Jeremias diz para Otávio que se ele fosse um Mezenga, ele iria até em Ribeirão Preto e trazia ela de volta. Mas como você não é um Mezenga, né? Otávio fica pensativo.